Torcedor de São Paulo trazendo as principais informações aqui do SPFC nesta terça-feira. Nos apoie, pessoal, deixando seu like aqui. Vamos lá, a imprensa aqui já falando do próximo jogo diante do Grêmio e também sobre a possível saída do Luciano. Pessoal, isso e muito mais. Quero aproveitar aqui para deixar o link com crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Então vamos lá. Ano do Corinthians é melhor que o ano do São Paulo. Pode votar, todos levantam o que acham, se é que acham alguma coisa. Que assim? Então, ano do Corinthians é melhor do que do São Paulo. Para você, Emerson Sheik, rapidinho, por quê? Porque acho que tinha uma expectativa muito maior em cima do São Paulo, que não aconteceu nada, e o Corinthians, que a expectativa era contrária, o Corinthians chega a uma final de competição, sendo um dos melhores times com futebol no Brasil e também as duas semifinais das Copas. Então, obviamente que o Corinthians teve um ano melhor do que o São Paulo. Presidente Augusto, já que o senhor já também, evidentemente não podia fazer outra resposta ainda aqui de verde, presidente. O ano do Corinthians é melhor do que o do São Paulo, por que, presidente do Corinthians? São Paulo até teve um primeiro semestre melhor e o Corinthians no segundo semestre vem um pouco bem melhor. E não tenho dúvida que se tem mais algumas partidas, a gente passa o São Paulo, a gente buscava o G4. André, não. Gostei da... Bom, parecia algo absurdo pensar em Libertadores, agora é uma realidade. André Hernan. Eu tô colocando aqui, ao contrário do Sheik, do presidente e do Mano, né? A gente já tá vendo aí na tela. Mas na verdade, do jeito que você tá colocando, você tá pedindo carona só. Que é o carona do presidente. Presidente, dá carona aqui. Esse negócio assim. Aqui, ó. Como é que é? Aí. É isso? Não, assim, ó. Não. Aqui, isso, assim. boa! Bonito no chá. O São Paulo é uma decepção esse ano. Pra mim, é uma decepção. Apesar do Corinthians estar jogando um futebol vistoso, mais vistoso do que o do São Paulo, a questão que me pega é do rebaixamento. O Corinthians brigou até ontem, entre aspas, pelo rebaixamento. Então, só por causa disso, ou só por isso, eu entendo que o São Paulo Mas é porque nós tivemos uma reconstrução, né? Ele já vem com uma equipe montada do ano passado. A gente não, nós tivemos uma reconstrução que não foi fácil. E acertamos a segunda janela e não tenho dúvida que se tem mais partida, a gente busca ali um G4, pode ter certeza disso. Uma equipe campeã da Copa do Brasil ano passado, mas que perdeu o treinador para a seleção. Cicinho, qual será a sua resposta? Não, minha resposta é que o São Paulo é bem melhor que o Corinthians. O Hernan acabou de falar, a questão do rebaixamento, o Corinthians ele está começando a respirar. Digamos, ele está sonhando com o Libertadores. O São Paulo, o objetivo do São Paulo é a Libertadores. Mas o São Paulo não era favorito na Libertadores. No entanto, que o São Paulo teve a oportunidade de ganhar do Botafogo. Não ganhou, Lucas perdeu o pênalti, enfim, Caleri perdeu um gol lá debaixo do gol, mas o São Paulo já está na Libertadores, tranquilo, treinador já está ali, tudo tranquilo, e o Corinthians nós temos dúvida, né? O presidente, ele ainda não garantiu o Ramon pro ano que vem, não. Hein? Garantiu aqui, vai prestar atenção no programa, pô. Você tá assistindo o que? Ele tava em Narnia. Tá assistindo a TV Justiça? Espero que cumpra o contrato. Espero que cumpra. Espero que cumpra o contrato. Mas é dever dizer. Tem que ser igual o presidente de São Paulo. Vai ficar. O São Paulo foi eliminado nas Copas para os grandes finalistas da Libertadores da América. Não foi eliminado por quaisquer equipes. Mano, e aí? O ano do Corinthians é melhor do que o do São Paulo? Apesar dos dois times não terem conquistado títulos, ô Mauro, mas o Corinthians, ele chega em duas semifinais... O São Paulo não conquistou título? Não conquistou. Da Super Copa? Isso aí não é título. Isso aí não é título. Lá o quê? Título de eleitor? Não é título. É título de eleitor? Isso daí não é título. Isso aí é um caça-níquel que é feito aí numa pré-temporada pra ganhar um troquinho. Gente, isso é legal. Ninguém comemora isso. O São Paulo nunca tem valor. Ninguém comemora isso, gente. Para. Isso aí é ridículo. Mas agora, Mauro, o Corinthians, ele tem uma base formada para o ano que vem. O time do Corinthians aí com a segunda janela, Augusto, que aí foi muito bem, inclusive mérito do Fabinho Soldado, que eu também, quando eu recebi informações a respeito dele, o cara me falou, não é ele que manda no futebol do Flamengo, ele fica numa sala de scout. Mas as contratações que ele fez foram pontuais. Hugo Souza, André Ramalho, Martínez, Carrídio, Thales Magno, Memphis, enfim. O Corinthians trabalhou muito bem nessa segunda janela. E acho que começa 2025 com uma base pronta e muito mais qualificada que a do São Paulo. Então por isso eu acho que o ano do Corinthians foi mais produtivo. Tá. Próxima pergunta aqui do nosso rachão do Arena Sport TV. Presidente, você que vai participar. O que eu falei? SBT. Eu falei Arena Sport TV porque estava, na verdade, então Clebão aqui na orelha. Arena SBT. Foi coisa do hoje sim, hoje não. Vamos lá. Então, segunda pergunta do Arena. Pronto, é mais fácil. Do Arena SBT. Ô, Mauro Betti. Faz essa pergunta aqui, senão zica. Vai, faz pra mim, vai. Se sim, em homenagem ao seu pai. O Palmeiras já é campeão brasileiro?
Ainda não, já não era para responder, mas já saiu respondendo. Presidente, pode levantar as placas se quiser também, levante as placas, vai. Eu não vou falar porque isso aí zica. Vamos lá. Presidente, primeiro presidente, vamos lá, presidente. Então você disse que o Palmeiras já é campeão brasileiro, presidente? Não. Concordo contigo. Eu acho que ainda tem muito jogo. É claro que amanhã é um jogo decisivo entre eles, mas o Botafogo vinha sendo o melhor futebol do país. E espero que ele mantenha isso e Tá certíssimo. continue. Até porque o Botafogo ainda depende dele. Sim, é a maior semana da história do Botafogo. Se só continuar depende com a dele. agenda positiva, Jair. Mas esse é o problema, o Botafogo depender dele. Então já aproveita e já responde, então, mano. Cara, o Botafogo, ele parece brasileiro em São Silvestre. Quando ele tá dominando a prova, aí chega na reta final, subida da Brigadeiro, vê o keniano chacoalhando o ombrinho e leva. Então o negócio é o seguinte, o Botafogo, ano passado, ele já teve uma grande chance de aprender com o erro que ele cometeu, tá o campeonato ganho e não venceu. O Botafogo, desculpa, não é que ele vai perder o título amanhã pro Palmeiras aqui em São Paulo. O Botafogo já perdeu o título brasileiro com os 2 empates contra Criciúma e Cuiabá. Um time que quer ganhar o Campeonato Vitória, Brasileiro. né? Não, mas o Vitória foi Pelas agora. circunstâncias com o Galo, com um jogador a Não, mais então. de 60 minutos em Belo Horizonte. Mas é que o Galo e o Vitória são mais recentes, mas eu acho que o Botafogo já perdeu o título ali. No Contra empate contra o Criciúma e Criciúma e Cuiabá. depois contra o Cuiabá. Pra mim, o Botafogo perdeu o título nesses 2 jogos. Cisso. Não, eu acredito no Palmeiras também pelo treinador que tem, né? Um treinador que nesses momentos decisivos consegue tirar algo a mais dos jogadores que tem. Já o Botafogo sempre fica esse ponto de interrogação. Eu acho mais fácil o Fortaleza e o Inter lutar com o Palmeiras do que o Botafogo. Eu não acredito que o Botafogo vai... Acho que o Botafogo vai ser superado pelas campanhas maravilhosas do Fortaleza e do Inter, mas você acha que ele pode ser superado que ainda? possa. Sim, até porque joga hoje, né? Hoje, porque nós já estamos na terça-feira. Contra o Palmeiras vai tomar uma ataca. Aí vai perder pro Atlético Mineiro, irmão, vai entrar baladinho. André Hernan. Palmeiras é mentalmente muito forte. E isso é a escola Abel Ferreira. Então, depende se o Allianz não vai estar lotado pela questão de show lá, mas a torcida do Palmeiras amanhã vai ter um comportamento diferente. E acho que isso os jogadores respondem dentro de campo. É um time muito cascudo. Para mim já é campeão. Emerson Sheik, você sabe que o Ronaldo Drummond foi campeão brasileiro pelo Galo em 71 e bi pelo Palmeiras da segunda academia em 72 e 73. Você sabe que o grande professor Rubens Francisco Minelli ganhou 2 títulos pelo Internacional, inclusive com a maior campeã da história do futebol brasileiro, o Inter de 76, e em 77 ganhou o primeiro título dos 6 do São Paulo. Você sabe que o grandezinho tetracampeão ganhou em 92 pelo Flamengo, 93 e 94 pelo Palmeiras e Luxemburgo. Só tem um jogador na história do futebol brasileiro que foi tricampeão por 3 equipes diferentes em 2009, 2010 e 2011. E enganando nas 3, né? Como enganando? Sim. Ele fez o gol do título em 2010 contra o Guarani. Fora isso, são 4 brasileiros. Mas vamos ao E aí, Palmeiras. o brasileiro Ainda de tem 2000. mais um brasileiro. Tem Ó, mais, exatamente. são 4, assim. Não, por quê? Porque o campeonato não acabou. Agora, seria, ou será sim, se eu estivesse no vestiário, eu acredito que a resenha dos jogadores do Palmeiras hoje no vestiário é a seguinte: ninguém tira mais da gente. Não tem como tirar. Depois de chegar, não dá mais para tirar. Então, seria, ou será, ou é, não, porque não acabou o campeonato. Mas dificilmente o Botafogo vai conseguir reverter essa situação. A gente estava falando aqui, Você votou nas 2? Calma, posso concluir? O Morumbi tá aqui. Estava falando aqui do Você morde a banco do sopa. Botafogo no jogo contra o Vitória. Os minutos finais já pareciam isolados derrotados. Isso preocupa muito, lembrando 2023. Não, porque ainda não acabou o campeonato. Aquela cena foi emblemática, hein? Olha, Parecia aquele monte de cara que vai prestar FUVEST e não Parecia. estudou, sabe? Os caras com aquela cara assim. Vamos ver, porque o Botafogo ainda só depende dele na grande decisão de sábado, um jogaço contra o Atlético Mineiro pela Libertadores da América. E hoje mesmo, já estamos na terça-feira, contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras é um time da chegada com o Abel e outras vezes também. Em 69, no Robertão, ele decidiu contra o Botafogo, depois de começar muito mal também com o Rubens Minelli. Em 72, 8 mil pessoas estavam, quando faltavam só 3 jogos, no Palestra Itália, para ver o Palmeiras, que parecia desenganado, atropelou e foi campeão contra o Botafogo. E ano passado, nem precisa dizer, mas você não vai falar mais nada, porque você já ganhou muito. 72, você está forçando comigo também, né? Não, 69 e 72. E ano passado. Lembra tudo É isso o daí. seguinte. Eu não lembro nem que eu Nem com joguei gato contra tava. o... E com esse empate aí do São Paulo, o São Paulo garantiu a vaga na pré-liberta, agora oficialmente, né, Jefinho? Mais a vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil. Né? Sim. Algumas falas depois pós-jogos aí, o André Silva
Pós-jogos. Pós-jogo. Pós-jogos. É o André Silva do faltando, velho. Tem corintiano ali. Tira os caras dali, porra. A Lelê não foi, que a Lelê tá quietinha. A Lelê, mas ela tem os comparsa, velho. Eu tenho minha quadrilha, tá aí. O André valorizou a reação do time que não desistiu, Chevinho, né? O Zubeldia também fala disso na entrevista. O Zubeldia justificou a entrada do William Gomes ali no meio, porque ele falou que o André Silva tá com um problema, né? Tava sentindo dores e tudo. Então, para evitar uma futura lesão, tirou ele e colocou o menino lá na frente, né? O Marcão não gostou muito, mas disse que ele colocou o William Gomes ali por causa disso, né? E que sim, inclusive defendeu aí, que o pessoal fala que ele não dá chance pra base e tudo. Ele falou vários jogadores aí que jogaram com ele e que ele levantou o jogador, né? Tirou lá da base e levou pro profissional. Realmente, tem uma lista de jogadores de outros times pelos quais ele passou que hoje fazem sucesso no futebol e, segundo ele, foram lançados por ele, né? Isso é fato. E ano que vem vai ter que ser isso, né, chefinho? Eu acho que é o grande questionamento da torcida de São Paulo. Será que ele vai usar jogadores da base? E falando até de jogadores da base, confusão, o que aconteceu hoje, né? O empresário Wagner Ribeiro colocou no Instagram dele falando o seguinte, que o Zubeldia vinha humilhando alguns jogadores, inclusive ele, o Moreira, citou o Moreira, né? Falando que ameaça alguns jogadores da base, humilhando, né? Falando que se eles jogarem vai voltar pra base, ameaça e humilha alguns jogadores, o pessoal do departamento médico. Diz que humilhou um médico na Barra Funda, né? E aí, depois de tudo isso, né, o Moreira colocou nas redes sociais dele falando o seguinte, que o Wagner Ribeiro não representa ele, deu o nome do escritório que representa ele, né? E dando apoio total à comissão técnica do São Paulo, né? O Zubeldia e a comissão técnica, né? Então o Moreira falou só sobre isso. Não é a primeira vez que o Wagner Ribeiro faz isso com o treinador, né? Então gerou uma grande confusão assim. Então o Moreira veio, se posicionou, né, no Instagram dele, falando que não representa ele não é empresário dele, né? E que um escritório representa ele e que ele apoia incondicionalmente o Zubeldia e é só comissão técnica. Sobre esse caso aí, Motinha, num primeiro momento você pode pensar assim, porra, acho que o Wagner Ribeiro tem razão, o Zubeldia não... Você não viu ele dar chance pra garotada? Chance de verdade, você não viu. Não viu. Poderia até, num primeiro momento, falar assim, acho que o Wagner Ribeiro tem razão. Por outro lado, penso mais dessa maneira, é que o Wagner Ribeiro, ele tá lá defendendo quem de repente ele tem lá na base. Sim. Ele quer ver, quanto mais jogador de base tiver no time titular, para ele melhor, valoriza, ganha valor de mercado e, consequentemente, não só São Paulo, mas como ele vai ganhar mais dinheiro. Campo. Tá preparado aí. Então eu dou o benefício da dúvida ao Zubeldia. Nesse momento, eu fico mais ao lado do Zubeldia do que do Wagner Ribeiro. Porque o Wagner Ribeiro, ele fala pra cacete também, né? E a diretoria do São Paulo talvez nem vá se manifestar em relação a isso. Porque o Wagner Ribeiro, ele é empresário do Henrique, o ponta que vai fazer 18 anos, que o São Paulo tá trabalhando a renovação. Inclusive tava pra sair semana passada já a história. Fez aniversário, tá tudo pronto, só era assinar o contrato. Então precisa entender onde, de repente, essa manifestação do Wagner Ribeiro cabe nessa história. Não é um elemento dentro desse processo de renovação para mostrar dificuldade. Tipo, olha, sei o que acontece no CT, o Zubeldia humilha os meninos. Não sei se eu vou recomendar pro meu atleta renovar com o São Paulo. E não é a primeira vez, hein, que o Ribeiro faz esse tipo de coisa. Não é só no São Paulo, não. Não é só no São Paulo. Então precisa tipo pressão. Há um tempo, não sei quantas semanas, ele disse: não recebi proposta nenhuma do São Paulo em torno de renovação. Sinceramente, não acredito que o São Paulo não tenha recebido, que ele não tenha recebido proposta para renovar com o... Há tempos vem recebendo, né? Certamente. Só que quando ele solta essa, a torcida vai pra cima da direção. Então, o Wagner Ribeiro, ele é muito esperto. Joga, né? E sabe como jogar com a mídia. Ele sabe como jogar com a mídia. Inclusive, o Shakhtar Donetsk fez uma proposta e o São Paulo recusou. Porque o São Paulo tá sim com intenção de renovação. Não, claro que quer. Então, quer dizer, o São Paulo recusou, falou, não, nem quero ouvir porque eu quero ficar com o menino. Exatamente. Entendeu? Então,
É complexo isso aí. O São Paulo também não pode levantar uma guerra contra o Wagner Ribeiro, porque o Wagner Ribeiro faz parte do jogo do dia a dia, de ajudar a vender jogador. Só que ele tá defendendo o lado dele. E o São Paulo tem que defender o seu lado. Pode ser que essa hora até o Henrique já tenha renovado, já esteja palavrado, assinado, e a diretoria de São Paulo esteja só esperando o fim do ano pra vir com aquela, presente de Natal, renovamos com o jogador, aquela história toda, né? Agora não é hora de falar de renovação. Então fica mais por aí. Embora possa parecer que ele tem razão, mas eu dou o benefício da dúvida pro Zubeldia, também até quanto que a gente não tá com muita garotada mimada achando que já tem que ser titular e não joga nada. Exato. Tem essa também. Ó, chefinho, vamos falar sobre... Já tá rolando as contratações aí, né? As negociações. A primeira opção do São Paulo é o Wendel, né? E lateral esquerdo. Isso. E a segunda opção, que falaram agora, é o Marlon do Cruzeiro. Que o São Paulo está estudando. O São Paulo não tem dinheiro pra comprar o Marlon. Será? Porque aí surgiu uma outra história. Por que o Cruzeiro vai vender? Apareceu hoje uma outra história. Não, o Cruzeiro, pelo Diniz, indicou o Luciano. Que tá Te falei dessa história, faz um mês. Falou isso aí faz mais de um mês. O Diniz indicou para trazer o Luciano pro Cruzeiro. Sei. Né? Então poderia estar rolando aí uma grande negociação entre todos. Mas eu duvido que o Luciano vai querer ir para lá, né? Também não é. Bom... Eu acho que... Mas por que não ia gostar? O Marcão leva. O Marcão leva. É um time grande também e aí vai cantar mais alto. Mas ele já rejeitou proposta maior, acho que da Arábia rapidamente, só para explicar do Marlon, para vocês debaterem melhor. O Cruzeiro tem o Kaique, que inclusive é filho do Kleber, jogou na decisão. O gladiador? Lateral esquerdo. O lateral esquerdo. Que jogou no Corinthians. E é um bom garoto. E o Cruzeiro tá atravessando a negociação do São Paulo com o Wendel. Já falou com o jogador, tinha um papo que a mulher não queria voltar, mas o Cruzeiro parece que deu um jeito, o Matos deu um jeito nisso, e o jogador capaz que vai pro Cruzeiro. Se o jogador for pro Cruzeiro, o Cruzeiro vai ficar com Kaique, Marlon e Wendel. Então o Marlon é o mais provável que saia. E aí pode facilitar do que o São Paulo. É isso. E o Luciano, eu sabia dessa notícia desde que o Diniz renovou pro planejamento com o Pedrinho, o pedido que ele fez era tirar o Luciano do São Paulo. E se ele ficar, o Pedro e o Matos têm dinheiro pra fazer isso. Por mais que possa parecer pra muita gente da torcida que seja legal se livrar do Luciano, sim, eu penso que se hoje existe alguma birra também por parte do torcedor em relação ao Luciano, a culpa não é do Luciano. Porque se ele é escalado numa posição que não é a dele, apesar de... ele não é que ele é escalado numa posição que não é a dele, ele é escalado como segundo atacante. Que o São Paulo, o Zubeldia já disse, a gente joga com 4 atacantes. Ele é um dos 4. Pelo meio, por trás do Caleri. Só que assim, o Caleri e o Luciano não são abastecidos pelos meias. Porque o São Paulo não tem meia. Não tem. Então eu até entendo que o esquema que o Zubeldia propõe ao São Paulo, ele é ruim para os jogadores que atuam na área. Como o Caleri, como o Luciano, que chega por trás. O Luciano é um fazedor de gols, desde que ele esteja jogando próximo à área e desde que tenha assistências na área. Desde que você tenha bolas alçadas na área. Os laterais desde que você tenha a chegada de jogadores pelo meio que possam enfiar a bola dentro da área. Eu não sei, jogador que faz gol é difícil. Jogador que faz gol é muito difícil. Não concordo. E sobre o jogo de sábado, o São Paulo entrou dormindo. A defesa foi ridícula. O Alan Franco jogou bem. Mas o sistema defensivo foi ridículo no sábado. O São Paulo se matou. Deu graças a Deus que o Fausto Vera fez um gol contra. Depois disso o São Paulo cresceu. Poderia ter feito 3-2. Mas o segundo tempo também não produziu nada. Assim como o Galo não produziu nada, né? Se tivesse que ter um vencedor, até acho que deveria ser o São Paulo. Por 3-2 não seria nada normal. O São Paulo acho que meteu 3 bolas, né, na trave, né? Mas assim, tá muito distante do que o São Paulo precisa ser. Muito distante daquilo que ele precisa jogar para tentar conseguir a vaga direta na fase de grupos. Que agora tem que passar o Inter, né? Cara, é melhor torcer pro Botafogo. Porque não acredito que o São Paulo consiga alcançar o Inter. É mais fácil o Botafogo se desmanchar do que o Inter. É muito mais fácil. Bom, é isso, chefinho. E o Flamengo, né? Dizem que o Flamengo quer sonhar. Se eu fosse o Landim também ia vir pra cima, ia fazer uma proposta, né?
A Mas como eu questão não é que sou o Landim... o São Paulo já avisou, né? Que o valor do Caleri é 270 bilhões. Então. 270. Então, mas milhões? se eu fosse... lógico que não venderia. Ninguém vai pagar 270 milhões, não vai pagar 100. Mas o Landim tá certo em querer o Caleri e o São Paulo tá certo em querer não vender o Caleri. Lógico. É isso. Tem muito que... É difícil, né, hoje em dia. O jogador que faz gol, ainda que vão dizer... É caro. Quem tem seu centroavante que segure, malandro. Apesar do ano do Caleri não ser tão bom... mas ele é bom jogador. Importante. Mas eu entendo também, não é tão bom por culpa também do esquema, igual o Luciano sofre, o Caleri também sofre. Mas eu sou totalmente contrário a vender o Caleri que estava tomando café outro dia, lá embaixo do prédio da rádio. Tomando café no boteco. Sério? Sério. E sabe o que eu E o Bento flagrou e falou, pô, dá pra você jogar no Palmeiras? Ele falou, de jeito nenhum. Sabe o que é importante no Caleri? Quando ele não faz gol, o trabalho dele tático, ele sempre saída de bola, ele marca, ele vai. O Zubeldia já falou que ele é muito importante pro grupo, né? Ele é puta jogador, eu acho. Muito bem. Coitado, né? Torcedor do São Paulo aqui, mais uma vez aqui, trazendo mais um vídeo, pessoal, com as principais informações aqui do time do coração São Paulo aqui. Tem jogo aí, o próximo jogo diante do Grêmio, né? O jogo vai ser só dia 1º. Enquanto isso, a diretoria aí busca negociar a renovação, também contratações aí, que é a temporada, né? A temporada aí 2025 tá logo ali, né? Daqui a praticamente 6 dias aí acaba, né, pessoal? O mês de novembro, né? Entrou dezembro. Aí entrou dezembro, passa, voa, né, pessoal? Voa aí. E é momento, sim, do SPFC já se programar, trazer aí novos jogadores, fazer novas propostas, alinhar para que na temporada vindoura aí já faça aí anúncio de jogadores badalados. Tem também, pessoal, essa questão do Luciano, né, que, segundo informações, tá na mira aí, né, do Cruzeiro. Pessoal, não é porque eu estou trazendo informação sobre a saída de um grande ídolo aí que vocês não vão dar like no vídeo. Estou vinculando. Eu não queria, né, não quero que o Luciano saia do São Paulo, que ele continue aí, né? Esperamos aí que isso não aconteça, né? Apenas informação aqui, mas não pode não pode, né, achar que isso não pode acontecer, né? Porque o jogador, ele são poucos, né, que inicia sua carreira aí e passa muitos anos no clube e se aposenta, né? Então, aí, segundo informações, o Luciano está sendo aí cotado para ir para o Cruzeiro. Vamos lá, pessoal. O Cruzeiro está pronto para tirar o Luciano do São Paulo e tudo depende de Fernando Diniz, diz repórter. Luciano pode estar de saída do São Paulo, né? O atacante Luciano, de 31 anos, pertence ao São Paulo e tem contrato com o clube até dezembro de 2026, segundo informações de jornalista Thiago Fernandes aí. Ele pode sair. O jornalista comunicou que nesse momento o jogador tricolor paulista foi sugerida à diretoria cruzeirense, né? A equipe quer alguns atacantes de peso do mercado da bola. O atleta disputou pelo São Paulo na atual temporada 58 partidas, né? 29 pela Série A, pela Copa do Brasil, né? 5, uma pela Supercopa do Brasil, 10 pela Libertadores e 13 pelo Paulistão, sendo o titular absoluto, hein, pessoal? Ao todo foram 17 gols marcados, 2 assistências e 4.030 minutos em campo, pessoal. Então aí, o Luciano aí, agora, né, sendo aí ultimamente vinculado o Cruzeiro, né, pessoal? Jogador que tem aí 31 anos, né? 31 anos e tá caminhando para o fim de carreira, né? Tá, os 39 alguns jogadores conseguem jogar, né? E o Luciano aí tá sendo aí vinculado aí ao Cruzeiro. E você, o que você acha aqui? Participe desse seu comentário. Vou ficando por aqui, pessoal. Nos apoie, deixando seu like. Que logo estou de volta aí trazendo mais novidades do São Paulo.